Olá, mais uma vez o Senhor nos abençoa em mais um encontro para juntos aprendermos um pouquinho mais a como nos conduzir nas tarefas de desobsessão. Nós já estamos chegando na reta final do estudo deste livro e nós somos muito gratos ao aval de Maria da Cruz, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e também aos benfeitores que nos assessoram, que por nós velam, por terem sempre confiado na nossa boa vontade em aprendermos um pouquinho mais a nos conduzirmos nas tarefas da desobsessão. Então, nós vamos convidando a todos à oração nesses instantes que precedem o nosso estudo, dizendo também aos irmãos que quiserem colocar uma garrafinha de água ao lado, um copo de água, que fiquem à vontade. E isso vai trazer muitos benefícios, não é? Porque a espiritualidade com certeza fluidificará e colocará sobre as águas tudo o que nós necessitamos. É claro, com a permissão de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Então, nós vamos convidando a todos a fecharem os seus olhos em um só coração e um só pensamento. Vamos rogar e pedir ao nosso Pai Celeste, ao nosso Mestre, que mais uma vez abençoe o nosso firme propósito em aprendermos a caminhar melhor e a como nos conduzirmos melhor nas tarefas que abraçamos. Senhor, faça de nós instrumentos de entendimento e interpretação e amor, principalmente. Então, dá-nos licença para iniciarmos o estudo, na certeza de que não nos faltará o auxílio fraterno dos irmãos das fraternidades da luz e do amor. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos procurar abordar o capítulo 71 e 72. Nós anteriormente estudamos o culto do Evangelho no Lar, o culto à assistência aos irmãos enfermos nos hospitais, asilos, orfanatos, enfim. E hoje, André Luiz vem nos orientar diretamente aos obreiros da desobsessão, né? O culto da assistência. Então, vamos ver o que nos orienta André Luiz. Outro aspecto de serviço que os obreiros da desobsessão não podem esquecer, ou seja, olvidar, sem prejuízo, é a assistência aos necessitados. Entidades sofredoras ou transviadas, a quem se dirige a palavra instrutiva nas reuniões do agrupamento de socorro espiritual, acompanham, em muitos casos, aqueles mesmos que as exortam aos caminhos da prática, da paciência e da caridade, examinando-lhes os exemplos. Então, vamos lembrar o que nos disse certa feita Paulo de Tarso. Todos nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, tanto de encarnados como de desencarnados. Muitas das vezes nós atraímos irmãos de mentes transviadas e são levados conosco até a casa espírita. E lá recebem os primeiros socorros. Mas até chegarmos à casa espírita, não é? Com certeza, eles vão observar o nosso proceder, os exemplos que damos de amor e de caridade, não somente no pão espiritual, como também no pão material. E, depois de serem assistidos, se a nossa conduta moral estiver dentro dos parâmetros da doutrina espírita, dos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo,
de possíveis inimigos ou que atraímos pela sintonia, se tornam nossos amigos com o tempo, não é? Não somente até chegarmos à casa espírita, mas sobretudo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, é muito importante continuarmos firmes, com firme propósito da nossa renovação interior, lembrando sempre que fora da caridade não há salvação. Não somente a caridade moral, mas também a material. Mas o que mais vai dar exemplos de amor e de moral do próprio médium é a caridade moral. A assistência aos necessitados, seja através do pão ou do agasalho, do auxílio financeiro ou do medicamento, do passe ou do ensinamento em favor dos que atravessam provações mais difíceis que as nossas, não é somente um dever, mas também valioso curso de experiências e lições educativas para nós e para os outros. Nesse propósito, é impossível igualmente esquecer que os irmãos em revolta e desespero, que nos ouvem os apelos à regeneração e ao amor, não se transformam simplesmente à força de nossas palavras, mas principalmente ao toque moral de nossas ações, quando as nossas ações se patenteiam de acordo com os nossos ensinamentos. Então, o exemplo é tudo, né? Nós podemos, ao conversar com os nossos irmãos de mentes transviadas, que estão equivocados, com muita lucidez, com muito conhecimento do Evangelho Redentor, dos ensinamentos do nosso Mestre. Mas se nós não dermos os exemplos não dermos o exemplo daquilo que professamos, de nada vai resolver. Porque o que convence e o que arrasta as multidões de seus pecados até a luz são os exemplos de amor e de caridade que exercitamos, percebem? Então, por isso é tão necessária a renovação interior de nós mesmos, porque o médium moralizado, com certeza, auxiliará de uma forma mais útil a espiritualidade durante as tarefas da desobsessão e no seu dia a dia, né? Porque nós vamos auxiliar também os nossos irmãos encarnados, sejam familiares, amigos, colegas de trabalho, que seja, através dos nossos exemplos, não é? Então, por isso é tão necessária ao médium estar convicto de que precisa estar paulatinamente, cotidianamente, buscando esforçar-se para moralizar-se. Médium moralizado é médium equilibrado. No capítulo 72, André Luiz vem nos falar sobre estudos extras. Nós estudamos os livros da codificação, estudamos nos grupos de estudo da Casa Espírita, mas outras obras dos baluartes do Espiritismo que nos trazem entendimento, conhecimento, vai nos enriquecer, né, em matéria de instrução, tendo no nosso subconsciente arquivado conhecimentos extras. E isso auxilia demais a espiritualidade nas tarefas da desobsessão,
Porque o médium que tem conhecimento, com certeza, ele vai auxiliar de uma melhor forma aqueles necessitados que chegam, tanto os psicofônicos como também os esclarecedores e, enfim, todo o grupo de trabalho. Vamos ver então o que nos diz o André Luiz. É forçoso que os ceareiros da desobsessão não circunscrevam em matéria de atividade espírita aos assuntos do grupo, a fim de enriquecerem o próprio grupo com valores necessários à educação coletiva e à renovação de cada companheiro. É imprescindível aceitem o estudo nobre, qualquer que ele seja, nos arraiais da doutrina espírita ou fora dela, para que progridam em discernimento e utilidade na obra de recuperação que lhes cabe, iluminando convicções e dissipando incertezas. Porque Jesus disse: conheças a verdade e ela te libertará. Aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírito que se consagra aos elevados princípios que abraça. Vou repetir: aprender sempre, porque o nosso aprendizado sabemos que será eterno, não? E saber mais é o lema de todo espírito que se consagra aos elevados princípios que abraça. Né? Muitos têm entendimento de estudo, né? Mas às vezes a gente se esquece, né? Que é preciso estudar sempre para nos tornarmos instrumentos mais úteis para a espiritualidade e para irmos galgando na nossa caminhada um pouco mais de evolução. E na faixa da desobsessão, é preciso entesouremos conhecimento e experiência para que os instrutores espirituais nos encontrem maleáveis e proveitosos na extensão do bem que nos propomos cultivar e desenvolver. Médiuns mais moralizados, melhores atuações no trabalho da desobsessão. Isso nós sabemos, que o exemplo é tudo, não é? Então, muitas das vezes, pelo corre-corre do dia a dia, pelos problemas que se aproximam de todos nós, que isso é comum, porque nós estamos num planeta de expiações e provas. Qualquer que seja o problema que estejamos enfrentando, ou enfermidade, ou falta de emprego, ou falta de harmonia no lar ou com os companheiros, o Evangelho sempre será o nosso guia. Jesus, o nosso guia maior. Mas, de todos os livros da codificação que nos traz tanto conhecimento, não é? Além deles, precisamos estudar outras obras também, né? Buscarmos, quando estivermos com um pouquinho mais de conhecimento, né? Interpretar Emmanuel, interpretar um pouco melhor, segundo de lá para cá, não segundo o que sabemos, né? Mas eles vão abrindo mais a nossa mente, né? Para o conhecimento e para a interpretação de uma forma correta, né? Aí nós podemos estudar Manuel Filomeno de Miranda, podemos estudar Emmanuel, como acabamos de falar, Leon Tost, né? Eurípides Barçanufo e tantos outros baluartes, né? Que vêm
com o linguajar teórico, né, mais aprimorado, e nós vamos ter condições de compreender ainda mais e conhecer ainda mais sobre as verdades que nos traz a doutrina espírita através desses baluartes, que também, assim como nós outros, passaram por tudo o que passamos, né? E que também se esforçaram para se moralizar e para exercitarem em toda a sua plenitude a caridade material e a caridade moral. Então, fica aí o convite de André Luiz para todos nós, né? De estarmos sempre nos informando, adquirindo conhecimento, para nos tornarmos cada vez mais instrumentos mais úteis e mais seguros para a espiritualidade do bem e do amor. Então, hoje nós vamos encerrando com a certeza de que tudo o que hoje aprendemos aqui, refletiremos, interiorizaremos e colocaremos em prática paulatinamente no nosso dia a dia. Então, o nosso lema com certeza é servir, mas também evoluir. Graças a Deus, a Jesus e a confiança que Maria da Cruz nos deposita. Muita paz a todos e até o próximo capítulo.